Costumo dizer que eu tive muita sorte de começar no setor de telecomunicações nos anos 90. Ainda tinha infraestrutura bastante limitada e sistemas analógicos, mas que por isso passou a se modernizar continuamente através da liderança de grandes profissionais. Meu nome é Luiz Minoru Shibata e esse é o Highline Conecta. Criamos esse espaço para bater um papo com pessoas que fazem parte dessa história, trazendo registros, curiosidades e aprendizados. Espero que você curta, siga e compartilhe. E se tiver sugestões de convidados, manda pra gente. O setor de telecomunicações tem vivido 3 décadas de grande crescimento e de muita evolução. Eu sou Renato Cruz, jornalista especializado em tecnologia e inovação, e este é o Highline Conecta. Neste espaço, conversamos com grandes nomes da história das telecomunicações brasileiras. Hoje, eu tenho o privilégio de receber aqui o Aloysio Birro, membro dos conselhos deliberativos da FITEC, Senai São Paulo e Previ Siemens, além da diretoria de telecomunicações da Fiesp. Muito bem-vindo, Birro. Muito obrigado, Renato, e muito obrigado ao Highline pelo convite. Eu que agradeço. Está aqui também o consultor Paulo Portocarrero. Faz tempo, né, Paulo, que a gente conversa, né? Já conversamos muitas vezes, mas é a primeira vez que estamos conversando aqui sobre a história das telecomunicações. Muito bem-vindo. Obrigado, Renato. Prazer estar com você aqui e agradeço também o convite da Highline. Então, o Paulo trabalhou por 31 anos na Ericsson, principalmente na área de transmissão, e hoje faz parte da consultoria Teleco. Antes da Ericsson, ele também foi da Telesp e da Siemens. O Birro atuou de março de 1972 a março de 2007 na Siemens e foi de abril de 2007 até dezembro de 2021, chairman da Nokia Siemens Networks, empresa que resultou de uma grande consolidação mundial de fabricantes de equipamentos de telecomunicações. Então, gente, para começar, queria saber como vocês ingressaram no setor de telecomunicações. Paulo, você estava mostrando para mim, né, um texto que você preparou da sua turma, de quem atuou nas telecomunicações. Me conta um pouco como foi isso para você. Eu, desde criança, sempre quis ser engenheiro. E depois, na faculdade, vendo as matérias, conversando com as pessoas, vendo a evolução do setor, eu parti para a área de telecomunicações. Me formei em 1966. A minha turma teve muita gente no setor que trabalhou em indústria, no governo, participaram do início do Ministério, da Telebrás. Então, até hoje, tem um histórico aí. E tem alguns números interessantes que, quando nós nos formamos, em 66, o Brasil tinha 85 milhões de habitantes e um pouco mais de 1 milhão de linhas telefônicas. Obviamente, tudo fixo, né? E para você falar interurbano, tinha que ser via telefonista. Eu tenho até um caso que eu gosto de contar. Em 1969, quando o homem desceu na Lua, na hora que a gente estava ouvindo o Armstrong falar com o Nixon, da Lua para a Terra, você não conseguia fazer uma ligação interurbana de São Paulo para o Rio. Muito interessante, mas guarda esses números que a gente vai comparar com outros aqui durante essa conversa. E Birro, e para você, como é que foi ingressar no setor de telecomunicações? Ô, Renato, eu, quando era criança, eu tomava café, almoçava e jantava ouvindo telecomunicações. Porque o meu pai fundou uma companhia telefônica em Governador Valadares, CTGV, que o Portocarrero conheceu bem, e era uma das poucas empresas privadas na época, junto com a CTBC em Uberlândia e outras, né? E então meu pai era um fanático por telecomunicações e eu então acompanhei toda a trajetória do meu pai e acabei então entrando na faculdade em Belo Horizonte, me formei na PUC em Minas, e porque a PUC já tinha uma certa tendência para telecom. A PUC do Rio era a mais completa escola de telecomunicações na época, com a fundação do CETUC. Mas a PUC de Minas também tinha uma certa especialização em telecomunicações, então estudei na PUC de Minas e me formei em 71.
E o Porto Carreiro estava falando aí da população, né? Em 71 foi logo depois da nossa famosa conquista da Copa de 70, né? Aquela famosa música, né? 90 milhões em ação, né? Sim. Então, como eu sou um pouquinho mais novo que o Porto Carreiro, muito pouco, quando ele entrou tinha 85, quando eu saí tinha 90 já milhões de habitantes. Eu tive o privilégio de conhecer o seu Laércio, pai do Birro, que, entre outras coisas, me levou para comer um feijão tropeiro, que eu nunca tinha comido. Meu pai foi um pioneiro lá na região, foi um pioneiro. E a companhia que ele fundou chegou a ter mais de 60 cidades na região, entende? E foi crescendo, crescendo, crescendo tanto que ela passou a incomodar a Telemig e a Telebrás. E acabou não resistindo e acabou sendo estatizada. Uma empresa que era extremamente eficiente, padrão em diversos serviços, acabou não resistindo à onda da estatização e muito mais tarde depois acabamos tendo o efeito inverso, né? As empresas estatizadas foram privatizadas. Então, falando um pouco disso, né, Birro? Quer dizer, desde criança, então, as telecomunicações fazem parte da sua vida, mas essa questão aí de números, né, que o Paulo trouxe, eu fui pegar aqui para essa conversa lá o Programa de Recuperação e Ampliação do Sistema de Telecomunicações e do Sistema Postal PAST, que foi publicado em 94, né, pelo Ministério das Comunicações, né, até como uma forma pré-privatização, tal, né? E daí, naquela época, 94, né, 30 anos atrás, o Brasil tinha 14,2 milhões de acessos telefônicos, eram 13,4 milhões fixos e só 800 mil acessos móveis. Comparando com hoje, 22,8 milhões de fixos e 262,3 milhões de celulares. Eu acompanhei, né, lá na Revista Nacional de Telecomunicações, do grande mestre Etevaldo Siqueira, né, o leilão da banda B, privatização da Telebrás, né. Escrevi o texto lá de capa sobre o leilão da banda B, as condições. E eu lembro, por exemplo, BCP, quando lançou aqui em Grande São Paulo, a fila era de 1 milhão de pessoas. Quer dizer, em 94, a gente tinha menos acessos do que só a demanda reprimida na Grande São Paulo poucos anos depois. Vocês que viveram todas essas mudanças, como que foi assim do ponto de vista da indústria, né, de viver essas mudanças e esse crescimento que a gente teve no mercado nesse momento, né, 97 leilão da banda B, 98 a privatização? Sobre o PAST e sobre esse período, eu prefiro que o Porto Carreiro fale mais. Por quê? Como eu te falei, eu ingressei na Siemens em 1972. Porto Carreiro foi meu primeiro chefe na Siemens. E eu fui para a Alemanha, porque na Alemanha é 2 anos. E fiz minha carreira praticamente toda na Siemens, depois na Nokia Siemens, né? E depois um período como Sherman na Nokia, quando a Siemens saiu da Nokia Siemens. Mas no período de 90 até o ano 2000, eu tive dentro da Siemens em outras divisões. Eu fui promovido a diretor estatutário da Siemens, e a condição dessa promoção foi entrar na área de eletromedicina, uma área fascinante. Sim. Então eu fui, depois de ir para a Alemanha, ficar 1 ano novamente na Alemanha, para me especializar nessa área, eu voltei e fiquei no Rio de Janeiro 5 anos, a divisão de eletromedicina tinha sede no Rio, e voltei em meados dos anos 90 para São Paulo, para assumir a área de indústria. E somente no início dos anos 2000 é que eu retornei, então, como diretor-geral de telecomunicações da Siemens. Né? Então, esse período dos anos 90, eu acho que o Porto Carreiro tem mais a falar do que eu, porque eu passei esses 10 anos em outras áreas da divisão da Siemens. Então, eu acho, Porto Carreiro, você pode falar, mas depois Sim. O Birro continua, você também. Vamos lá, como que foi esse período? Foi uma verdadeira revolução, porque você não tinha o know-how aqui no Brasil para implementar tudo isso. Então, vieram centenas de técnicos de fora. Eu estava na Ericsson, centenas de suecos e de outras nacionalidades. Mesma coisa, com certeza, aconteceu na Siemens, na Nokia. E tinham que implementar tudo aqui. Foram criadas áreas totalmente novas. Você tinha
Eu me lembro que na Ericsson tinha uma área de planejamento celular que era um negócio assim incrível, tá? Era uma verdadeira revolução. Quer dizer, mudou de uma indústria que estava trabalhando num ritmo normal, vendendo equipamentos normal, tal, de repente teve um boom e teve que mudar tudo, né? Quer dizer, houve uma criação de um bando de empregos novos. E, assim, foram importados técnicos e a capacidade industrial para produzir todo esse equipamento, como que foi? Todas as fábricas ampliaram tremendamente, criaram novas linhas de produção e ainda produziam também os telefones, né? Os aparelhos telefônicos também, os celulares, né? A indústria de telecom naquela época era muito forte, viu, Renato? Eu diria muito mais forte do que hoje. Porque ela teve, isso foi antes de eu passar esses 10 anos fora, né? Mas o Porcarreiro se lembra muito bem disso. A indústria nacional ela foi muito estimulada. Primeiro, você tinha um mercado praticamente monopsônico, né? Só tinha um cliente que era a Telebrás e as suas operadoras, né? Então o cliente tinha muita força. Então foi criado um plano industrial com índices de mínimos de nacionalização. Era o CDI, o Conselho de Desenvolvimento Industrial, que fiscalizava isso. O CDI era um órgão subordinado ao Ministério da Indústria e Comércio. E as empresas do Grupo Telebrás só podiam adquirir equipamentos fabricados aqui no Brasil. Aqueles que não eram fabricados, você podia importar. Mas se produzisse aqui no Brasil, praticamente elas eram proibidas de comprar. E as empresas de energia elétrica, que respondiam por uma parcela relativamente pequena do mercado, pouco menos de 10%, as taxas, as alíquotas de importação eram muito altas. Então, desestimulava também a elas comprarem equipamentos similares aos produzidos no Brasil. Além disso, a indústria tinha uma certa previsibilidade. A Telebrás dava às indústrias uma certa garantia de mercado, de contratação no determinado prazo, entende? Então, isso fortaleceu muito a indústria nacional naquela época. Concorda? Sim. Você tinha que ter um índice mínimo de nacionalização aqui dos produtos. Inclusive, até na parte mecânica, viu? O índice mínimo era por componentes usados no Brasil, ou montados ou fabricados aqui. E na parte mecânica, eu me lembro disso, bastidores, antenas, torres, era por peso. Tinha um peso mínimo, se não atingisse aquele peso, não era considerado produto nacional. Entende? Então, era uma indústria forte. Não bastava ser aquele CQD, né? Você trazer o kit e montar aqui. Sim. Você tinha que realmente produzir parte do equipamento aqui. Éramos vários fabricantes, além da Siemens e da Ericsson. Tínhamos também a CESA, que era a Standard Electric S.A., baseada no Rio. Tínhamos a NEC, muito forte também na época. Tínhamos a Teletra, a GTE. Eram grandes indústrias e uma competição forte, entende? E um segmento que cresceu muito, que eu atuei bastante, o Birro também, desde o final dos anos 80 e ao longo dos anos 90, foi dos rádios digitais. Que a Ericsson, a Siemens, nós éramos grandes concorrentes nos rádios digitais e todas as operadoras de celular precisavam comprar rádios para interligar as herbes, né? Então houve uma demanda, um crescimento enorme com produção local. E Porcarreiro, podemos acrescentar também que aí veio o advento dos produtos desenvolvidos pelo CPQD em Campinas. Não é? A família Elo, que eram os equipamentos de enlace óticos, a família MCP, que eram os multiplex analógicos e depois digitais, e a família Radi, que eram os rádios digitais. Entendeu? E aí também a indústria foi sendo estimulada, entendeu, a produzir os produtos desenvolvidos em Campinas. Eles tinham uma certa preferência sobre os produtos fabricados aqui, mas de origem estrangeira. Entendeu? Criou aquele polo de indústrias na região ali de Campinas. Quer dizer que não é só fabricação, tinha desenvolvimento. E daí com isso as empresas também estimularam muito. Eu diria, especialmente a Ericsson e a Siemens foram empresas que tinham equipes numerosas. Nós na Siemens, o Porto pode responder pela Ericsson, né? Nós na Siemens chegamos a ter mais de 300 engenheiros
de pesquisa e desenvolvimento sediados em Curitiba. Curitiba era o grande centro da Siemens de manufatura, desenvolvimento e serviços. Entendeu? Mas existia muita especificidade da demanda das redes brasileiras em relação a de outros países? Não, a gente qual era o foco a Telebrás normalmente utilizava padrões e especificações mundiais, né? Quanto a isso, não havia grandes desvios, não. Algumas coisas eram típicas nossas, jabuticabas nossas. Por exemplo, nós desenvolvemos um negócio chamado Transmux, que era um back-to-back do multiplex FDM com o MCP30, com o PCM30, né? Então, isso foi uma jabuticaba brasileira, entende? No caso da Ericsson, a Ericsson tem até hoje o centro de desenvolvimento lá em Indaiatuba, que era se não me engano, a Ericsson tinha 4 centros de desenvolvimento mundiais. Tinha na Suécia, tinha no Brasil e mais outros 2, e faziam desenvolvimentos para o mundo inteiro. Quer dizer, o desenvolvimento que era feito aqui não servia só para o Brasil. Inteligência brasileira sendo exportada. E, Bico, você ficou, assim, década de 90 afastado do setor. Quais foram as principais diferenças que você viu quando você voltou? Privatização. Sim. Quando eu saí, era tudo estatizado, entende? E quando eu voltei, tinha sido privatizado. A privatização aconteceu em 98, eu retornei no início dos anos 2000. E quando eu retornei, estava aquela grande batalha, discussão entre CDMA e GSM. Foi uma batalha que envolveu até altos níveis políticos. Eu me lembro muito bem que o Bill Clinton, na época, era presidente dos Estados Unidos, e ele defendia, ou ajudava a defender a tecnologia CDMA, enquanto os europeus, especialmente do Mitterrand, na França, e do Schroeder, na Alemanha, ajudaram muito ao governo brasileiro, quer dizer, eles procuraram influenciar, de uma certa forma, a decisão, mostrando que o GSM seria a melhor solução, o que acabou se confirmando. Quando a Telebrás, então, decidiu, juntamente com o Ministério das Comunicações e a Anatel, não, a Telebrás não mais, praticamente, aí já foi a Anatel e o Ministério das Comunicações decidiram, isso foi o quê? Início dos anos 2000, né, Porto Carreiro? Foi início dos anos 2000, foi o 2G, foi quando entrou o 2G no Brasil, decidiram, então, pela frequência de 1.8 GB, ao invés da 1.9 GHz, e a 1.8, então, era... Aí um fato curioso disso, viu, o Renato, é que a influência americana era muito forte e muita gente acreditava aqui que a Anatel, que tinha na época um conselho fantástico, composto somente de especialistas, né, aquela turma do Renato Guerreiro, eram todos pessoas de altíssimo gabarito e técnicos, mas não só técnicos, eles tinham também muita experiência administrativa e conheciam profundamente o setor, mas todo mundo achava, bom, com a influência forte que os americanos têm, isso vai se acabar, o Brasil vai escolher 1.9 e vai partir para o CDMA. E nas vésperas da decisão final, o Pimenta da Veiga era o ministro das Comunicações, viajou para os Estados Unidos. Aí foi a turma do GSM, falou, bom, agora perdemos, porque imagina, o ministro foi para os Estados Unidos, vai lá comunicar ao presidente americano, né? Fernando Henrique era o presidente da República na época, né? Vai comunicar ao presidente americano que a decisão brasileira foi pela tecnologia americana, pelo CDMA. E foi exatamente o contrário. Ele foi lá para explicar ao presidente americano que a decisão brasileira foi pelo GSM. Continuando esse assunto, vamos falar um pouco da introdução aí da telefonia celular por aqui, né? O Porto Carreiro, você até trouxe lá, né? Aí no seu material, 1990, Telerge. Eu lembro que o pessoal falava assim, o preço lá da linha era o preço de um carro, né? E como é que foi isso? Teve um fato interessante. Na primeira concorrência, que foi a concorrência da Telerge, um dos pré-requisitos era o telefone para você usar em carro. E foi o fator predominante para a escolha do fornecedor lá da Telerge. Coisa que praticamente não foi usada no Brasil, né? Só foi usado o telefone pessoal, né? E era impressionante as filas que tinham para você conseguir um telefone celular, é o que você falou,
A demanda era maior do que do número de linhas existentes. Eu não me lembro exatamente dos números, ô Renato. Não sei se o Porcario se lembra, mas no início dos anos 90, quando eu estava fora, mas acompanhava pelo menos isso aí, né? O telefone custava algo em torno de 10 ou 15 mil dólares. Custava um telefone. Quando foi lançado no Rio, né? Foi lançado. Sim. O Rio de Janeiro foi a primeira cidade a ter telefonia móvel no Brasil. E tem a impressão de que era algo em torno entre 10 e 20 mil dólares custava um terminal. Imagina você. O pessoal chegava a pagar 20 mil dólares. Era um tijolo, né? O primeiro celular era um tijolo, né? Então, a gente teve lá o lançamento com primeira geração analógica, né? Depois vocês falaram 2G, né? Primeira geração digital. foi o AMPS e o TDMA, né? Depois Aí veio depois o CDMA, que ficou um certo período, e aí veio em 2001, foi implantado então o GSM. Depois a gente teve 3G, 4G, 5G. Como foi para a indústria, né? Essas ondas de novas tecnologias para celular, né? O investimento que foi feito, né? Até a adaptação das redes. Como que foi? Foram essas mudanças do ponto de vista de vocês? Aconteceram aproximadamente a cada 5 anos, sim, né? Eu me lembro que o 2G, que foi o GSM, GPRS e Edge, né, que foram os primeiros sistemas digitais, né? E velocidade baixa. Só com o Edge é que chegou a 400 kilobits por segundo. Entende? Naquela época, né? E logo depois, isso foi em 2000 e... O 2G foi início dos anos 2000, acho que foi em 2001, né? O 3G já veio em 2005, 2006, né? Já foi com aquela tecnologia HSPA e HSPA Plus, aí as velocidades já atingiram velocidade de 14 megabits por segundo. E o 4G foi mais recente, lançado em 2014. Aí o GSM LTE já atingiu velocidades de até 300 mega, né? A indústria, claro, teve que se adaptar a isso e investir. Eu não sei se os investimentos não foram assim tão elevados nas mudanças de tecnologia, pelo menos do GSM, entende? Pelo menos do que eu conheço na Siemens. A maturação dessas gerações foi muito grande. Quer dizer, tanto que você vê que hoje em dia já está se falando no 6G. Isso. Então, obviamente, as indústrias estão se preparando para 2030 lançar um 6G. Então, não foi uma coisa que cada uma dessas gerações é um negócio que apareceu da noite para o dia. Foi uma maturação longa, né? E no começo a gente teve essas disputas entre tecnologias, mas depois isso acabou sendo unificado. Mais diferença de uso do espectro, mas a tecnologia em si era... Não, na tecnologia GSM não houve disputa de tecnologia. Quando ela era implementada, todas elas seguiam padrões mundiais, né? Praticamente as especificações do 3GPP. O último foi o 5G agora. Já no 5G, você veja, já a mudança de hardware foi mínima. Sim. Era mais mudança de software do que de hardware, né? Aliás, esse propósito, porque a gente se lembra muito bem disso, quando nós iniciamos a nossa vida profissional, equipamentos eram 90% de uma rede. Eu lembro disso. Na Embratel, a gente fazia redes lá da Embratel, tanto de rádio quanto de MUX, FDM. Eu me lembro que 10% era serviço. Sim. 90% era equipamento. Hoje, as redes, máximo 50% de hardware. Os outros 50% são serviços e software embarcado. Eu diria que é menos até. Menos o até hardware acho que é 1/3, o software é mais 1/3, e depois você tem o outro terço que é de serviços específicos, né? Serviços dedicados específicos. Hoje, atualizando o software, você muda funcionalidades, né, do equipamento. Exatamente. Não precisa mais trocar o equipamento que está rodando. E o 5G, que veio mais recentemente, né? É uma tecnologia que permite agora a conexão não só de aparelhos, mas de aparelhos com coisas, né? Chamado IoT, né? A internet das coisas, né? 6G, não sei o que vai ser o 6G, viu, Porcario? Tem gente que diz que o 6G pode não ser uma simples evolução, como se fala, que com processadores mais recentes, né? Super velozes, e com inteligência artificial, você vai poder ter redes ainda mais cognitivas que hoje,
E pode ser uma tecnologia totalmente diferente do que a gente está acostumado aí, até a geração 5G, né? Mas hoje a conversa é o 6G, porque ele tem razão. É 6G e a previsão é 2030, 2030. Né? 2030 a introdução. E, de repente, assim, vocês que acompanharam toda essa mudança, toda essa evolução, o que dá para aprender, assim, que poderia ter sido feito diferente? Pessoas que estão novas no mercado, né? O que elas podem tirar dessa trajetória? O que vocês acham? De 10 anos para cá, a gente vem assistindo a transformação digital de todas as indústrias. Telecomunicações não podia ser diferente. Quer dizer, aí você teve a criação, você tem as empresas que nasceram já digitais, né? As grandes empresas, a Meta, a Microsoft e tal, Google. E aí você está vendo um caminho das empresas tradicionais, dos fabricantes, das operadoras, todo mundo, nessa direção de digitalização. É o famoso termo de transformação da telco na tecno. Então não cabe mais aquelas estruturas paquidérmicas das empresas. Tem que ser uma coisa mais light dentro da filosofia digital. Porque ao mesmo tempo que a gente teve todo esse crescimento, evolução da conexão móvel, né? Veio toda a revolução da internet também, né? No 95 foi o lançamento da internet comercial aqui, ainda de escada, né? Depois tecnologias de banda larga. Eu lembro que a parte regulatória discutia lá a universalização, mas daí, de repente, as pessoas estão mais preocupadas com banda larga do que... E o telefone fixo passou a ser só, né, Telefone fixo, hoje tem o quê? 24, 25 milhões de acessos, né? Metade mais ou menos pessoa física, metade pessoa jurídica. Eu acho que com a mudança do regime de concessão para autorização, eu acho que as exigências vão ser reduzidas. Eu acho que vai dar um novo alento às redes fixas, mas não talvez com a estrutura que está aí. Provavelmente as redes de colo vão ser substituídas por redes óticas, né? E outros serviços vão ser colocados. Mas eu queria chamar a atenção para um ponto, viu, Renato? Que o Porto Carreiro, talvez aqui, ele tenha pouco a dizer, porque ele não enfrentou essa situação. A Ericsson foi a única empresa dessas mais antigas que ficou Ericsson e continua Ericsson até hoje, né? As outras todas tiveram grandes transformações. Algumas foram novas, chegaram aí, no início dos anos 90, chegou a Huawei, das fortes que estão aí hoje. Mas a Siemens, que foi a empresa na qual eu trabalhei praticamente toda a minha vida, foi uma grande transformação quando tomou a decisão de vender primeiro a sua divisão de celulares, que era altamente rentável e muito bem sucedida no Brasil. A Siemens chegou a ser, em dispositivos celulares GSM, a número 1 no Brasil. Ela não era número 1, né? Não era número 1 do mercado, porque ela não tinha CDMA, coisa que a Nokia e a Ericsson tinham. A Ericsson e a Nokia tinham as duas tecnologias, né? A Siemens não. A Siemens ficou desde o início só com aquela plataforma Symbian. Ele não partiu para a plataforma do touchscreen, que era a plataforma do iOS e do Android. E a Siemens, então, a primeira decisão que ela tomou, em 2005, foi vender a divisão de celulares para a BenQ. Em seguida, em 2007, a Siemens tomou a decisão de se juntar à Nokia e separar a área de telecomunicações, de onde a Siemens nasceu, em 1847, com o telégrafo. E a Siemens então tomou a decisão de criar uma nova empresa com a Nokia, 50-50, Nokia Siemens Networks. Fazendo um parêntese, a Nokia já vinha com várias empresas adquiridas, né? A Nokia já tinha adquirido a Alcatel, Lucent. Não, isso foi depois. Isso foi depois, Porto Carreiro. A Nokia, então, ela separou primeiro só a divisão de... A Nokia é uma empresa interessante, que a Nokia começou com uma empresa de papel. Sim. Né, e foi evoluindo, depois se tornou uma grande empresa de celulares. A Nokia chegou a ter, Porto Carreiro, mais market share do que as 4 empresas abaixo dela. O market share mundial dela chegou perto de 50%, uma coisa incrível. E ela começou a perder espaço. Nenhuma empresa conseguiu repetir isso até hoje. Ninguém conseguiu repetir isso. Ela tinha mais market share que as outras 3 ou 4 abaixo dela somadas. Coisa incrível, né?
e foi perdendo esse market share, exatamente nessa mudança, nessa transição tecnológica. Né? A Nokia depois vendeu, ela separou primeiro a divisão de redes, juntou-se com a Siemens e continuou mais uns 2 anos com a divisão de celulares, que foi depois vendida para a Microsoft. Hoje, a Microsoft também não tem mais essa tecnologia, não fabrica mais celulares, e existe uma empresa chamada HMD, que está na Finlândia, que fabrica, sob licença da Nokia, com o nome Nokia, plataforma Android. Essa empresa tem hoje cerca de 6, 7 mil funcionários, a maioria deles ex-Nokia, e eles terceirizaram a produção, a manufatura, é feita acho que com a Foxconn, e a empresa é sediada na Finlândia. E está tendo um razoável sucesso, lançando aparelhos muito modernos com tecnologia Android, plataforma Android. Mas voltando então ao tema das mudanças, né, das fusões, né? Aí a Siemens juntou-se com a Nokia, isso foi em 2007. Em 2014 a Siemens saiu da sociedade, ela tinha se prontificado a ficar no mínimo 5 anos, acabou ficando 7 anos nisso aí. Em 2016, então, aí sim, a Nokia comprou o controle da Alcatel-Lucent, e aumentou muito seu market share nos Estados Unidos com essa compra. E eu diria que aí o grande desafio, que você perguntou, os desafios para isso aí, é o change management, é a mudança das culturas. Eu vivi isso 2 vezes, né? Primeiro, quando foi a Nokia que juntou com a Siemens juntou com a Nokia, né? E eu me transferi, eu me aposentei oficialmente na Siemens em 2007 e fui convidado para ser o chairman do board da Nokia aqui na América Latina. Depois ficou só o Brasil. E depois com a compra da Alcatel-Lucent, né? E isso é o grande desafio que tem, entende? Um dos grandes desafios que eu enfrentei foi trabalhar esse change management, entende? De culturas fortemente enraizadas nas empresas. Você junta aquelas 2 culturas e o grande desafio é você aproveitar o melhor das 2. Porque, claro, todas as 2 têm sempre coisas positivas e coisas negativas, né? O grande desafio é esse, né? E você começar a pensar como uma única empresa e não ficar pensando ex-Nokia, ex-Siemens, ex-Nokia, ex-Alcatel-Lucent, entende? Além disso, o outro desafio que eu vejo hoje nos profissionais é a atualização profissional, né? Que a Alcatel-Lucent também já era a junção de 2 empresas com culturas bem diferentes. Muito diferentes, né? Uma americana com uma francesa, né? Também aí já foi um grande desafio. Depois esse caldo juntou-se com a Nokia. E a francesa tinha parte francesa, parte italiana, parte espanhola. Isso, exatamente. Isso aí. E tem exemplos assim de alguns pontos assim que representem esse desafio? Na Siemens, o grande desafio era uma empresa europeia que prezava muito a concessão de benefícios a longo prazo. Com isso, retinha muito os funcionários, né? E com uma empresa que praticamente não tinha muitos benefícios, mas pagava salários elevados, comparado com o mercado. E até porque ela veio muito mais tarde para o Brasil. Ela, para iniciar aqui no Brasil e conseguir montar uma equipe forte, teve que pagar mais que o mercado. Então, os níveis salariais da Nokia eram elevados. Teve que buscar profissionais que já estavam atuando. Exatamente. E se queria profissionais qualificados, tinha que pagar por isso. Então, esse foi um grande desafio. Você, de repente, tinha funcionários da ex-Siemens com alguns bons benefícios a longo prazo, né? E comparando-se com funcionários da ex-Nokia que tinham bons salários, mas poucos benefícios, né? Você não podia adequar os salários da Nokia à Siemens, porque você tinha juntado 2 empresas com um dos objetivos de reduzir custos. Né? E conceder benefícios ao outro também poderia aumentar custos. Um enorme desafio também para as empresas. E assim, o mercado brasileiro tinha essa característica de ter fabricantes de todas as partes do mundo, né? Alguns atuavam mais na América do Norte, outros atuavam mais na Europa, na Ásia, mas aqui estava todo mundo, né? E é verdade. Por que vocês acham que de repente o mercado brasileiro atraiu, né, esses players de várias partes do mundo? E como vocês veem a indústria hoje, né, depois dessa consolidação, né, depois de todo o investimento que foi feito há muitos anos, né, e agora, como vocês mesmos falaram, né, o software é uma parte importante, né, da infraestrutura. Então, esses 2 pontos, por que o Brasil atraiu
gente de todos os lugares do mundo, fabricantes de todos os lugares do mundo. E como que está a indústria hoje? Que no início das telecomunicações, todo esse histórico que a gente comentou, você tinha uma gama de soluções, de equipamento, de coisas que tinha espaço para essa turma toda. Eu me lembro quando a gente participava de concorrências, ainda na época da Telebrás, você tinha 5, 6 empresas apresentando proposta. Era a Ericsson, a Siemens, a Alcatel, a Lucent, a NEC também, que não mencionamos, que era muito forte. Então tinha espaço para todos, eram todas as tecnologias. E nessa época não existia o chinês, né? Quer dizer, o chinês é uma coisa do século XXI, né? Aí chegou o século XXI, veio o advento da indústria chinesa, que começou a comer a sopa pelas bordas, né? Eu diria que a grande atração do Brasil sempre foi o mercado, né? O Brasil é atraente pelo seu mercado, é um mercado grande, talvez um dos 5 maiores mercados do mundo. Pra você ter uma ideia, a Siemens aqui, ela teve um sucesso enorme com os celulares, que foi o 2º maior mercado dela. Chegou a ser o primeiro mercado de GSM da Siemens no mundo, junto com a Rússia. Nós éramos número 1 no Brasil em celulares de GSM e número 1 na Rússia. Na Alemanha, a Motorola e a Nokia ganhavam o market share da Siemens. Então, o Brasil era decisivo para a Siemens, entende? Como também foi na área de rádio, na área de sistemas óticos, entende? Tinha um peso grande. Eu acho que continua tendo, né? Sobre a sua pergunta da situação da indústria, eu acho que a indústria hoje tem um desafio muito grande pela frente, né? Eu vejo, você apontou um ponto que eu acho que é importante, não sei se o Portaíro concorda, software eu acho que é o grande vantagem que o Brasil pode ter. Nós temos boas faculdades, com profissionais jovens, criativos, e eu vejo no software, e o software ganhando cada vez mais espaço nas redes, eu vejo na indústria do software uma grande oportunidade para o mercado brasileiro, né? Mas nós temos outros problemas, outros gargalos, por exemplo, como a indústria de componentes, né? Nós não temos uma indústria forte de componentes hoje, difícil ter, de chips de alta densidade, muito difícil, porque isso custa muito dinheiro hoje. E tem poucos países que têm produção, pouquíssimos, né, que têm produção hoje de chips de alta densidade. Aí eu vejo o maior gargalo para o Brasil. Certa instabilidade também nas regras. Mercado para a indústria brasileira mesmo não é um mercado muito previsível, porque um ano você tem boas contratações, no ano seguinte a coisa cai, entende? Então é um sobe e desce constante, então deveria ter um pouco mais de previsibilidade. Formação de recursos humanos também é um desafio para essas tecnologias novas, né, que demandam muito conhecimento digital, apesar que temos boas escolas no Brasil, eu volto a dizer. E temos alguns centros de formação técnica muito bons, como o Senai, né? Eu sou conselheiro do Senai São Paulo e posso testemunhar um maravilhoso trabalho que o Senai São Paulo faz, entendeu? Com laboratórios de altíssimo nível, com pessoal muito qualificado e dando muita contribuição. Esse programa que o Portaíro se referiu, Programa de Transformação Digital, está sendo feito aqui em São Paulo, tem um papel decisivo do Senai. E no 5G, Renato, que eu acho que no 5G nós... E a BINE também teve uma participação muito forte. Não pode deixar de citar a participação decisiva da BINE, por exemplo, na discussão no leilão do 5G e na destinação de um espectro nobre, 3.7 a 3.8 GHz, a faixa de 100 MHz aí, para as redes privativas. Muito importante isso, entende? E nós conseguimos obter essa anuência da Anatel, foi colocada no leilão, foi aprovado, mas tem poucas outorgas até hoje, entende? Por quê? O grande desafio, primeiro, que eu acho que é um certo desconhecimento da própria indústria, da área privada, achando que isso é complexo, que é caro. Não é caro, uma outorga dessa custa muito pouco, tem pouco menos, aproximadamente 100 outorgas. Parece que é um problema também não só brasileiro, um problema de vários países do mundo, mas os grandes desafios é a indústria implementar 5G no chão de fábrica. Isso é um processo muito complexo. Teoricamente, você tem uma indústria produzindo. Quando é uma fábrica nova, é mais fácil.
mas numa indústria que está produzindo, e no Brasil tem poucas fábricas novas, né? Então, numa fábrica produzindo, você tem uma tarefa complexa. Acho que o Senai São Paulo tem uma grande expertise nisso aí, pode ajudar muito as indústrias brasileiras nesse processo de digitalização do chão de fábrica e colocar o 5G dentro das fábricas brasileiras. Entende? Que eu lembro quando, antes de o 5G ser lançado, quando começaram os projetos piloto, né, as redes privativas sentiam um grande otimismo, né, impacto positivo na produtividade do país. Infelizmente foi abaixo do que se esperava, pelo menos até agora, né? Agora, uma coisa muito importante é o governo se sensibilizar de que telecomunicação é atividade essencial e cuidar disso bem agora na reforma tributária. Então, um exemplo, em 2019 ou 2020, houve uma lei desonerando os dispositivos de IoT de Fistel. Isso termina no ano que vem. Se isso não for... se a lei não for mantida, acaba com a IoT. Quer dizer, você tem no agronegócio, na pecuária, você tem milhões de dispositivos que, se tiver que pagar um Fistel, inviabiliza. Então, isso é uma coisa seríssima. São duas coisas que eu acho fundamentais. Essa que o Porcairo colocou é fundamental. E também manter a Anatel como uma agência de Estado, né? Sem injunções políticas, com um quadro competente, como tem no momento, novamente. Entende? Tem um quadro de pessoas competentes, que conhecem o setor. E você sabe, de vez em quando, os governos aqui tentam... Não quero me criticar um governo específico, porque isso não é só de um governo, né? É recorrente, né? É recorrente isso, Tentam sempre fazer nomeações políticas, entende? E eu tenho uma opinião, por exemplo, de que a Anatel deve ser sempre composta de 3 engenheiros, um advogado e um economista, entende? Isso é discutível, há quem acha que tem que ter 2 engenheiros e os outros 3 não engenheiros, né? Eu acho que, como é uma área aqui de profunda tecnologia, e eu, como Porcairo, como engenheiros, a gente aqui, eu acho que o Porto deve comungar da mesma opinião. Eu acho que 3 engenheiros seria o ideal na Anatel. E é bom ter um economista e um advogado, porque as questões hoje, tanto econômicas quanto legais, são importantes também nesse setor, né? Mas é importante que a Anatel seja mantida com independência, entende? E composta. Ela tem um quadro muito, muito bom, muito forte. Mas é importante que isso também se mantenha no topo da empresa, né? Sem dúvida. Da empresa, da agência, né? E como vocês veem essa área de pesquisa e desenvolvimento? Vocês falaram um pouco de software, né, e da importância disso. Mas como está a situação hoje? Quais são as perspectivas para isso? Eu acho que isso está desenvolvendo muito. O Birro já comentou o que o Senai, o que diversas universidades estão fazendo. Tem vários exemplos de... Inatel, né? O Inatel, a USP, eu participei há 3 semanas atrás do congresso de IoT na USP. Eu fiquei impressionado com as coisas que a USP está fazendo. Então, o que tem de coisa nova, por exemplo, uma grande surpresa para mim, um dos painéis, que inclusive eu moderei esse painel, foi sobre o uso de inteligência artificial no IoT. E veio um rapaz novo que tem uma empresa, um portal dedicado à telemedicina. Eles estão fazendo coisas incríveis. Fizeram um programa agora de digitalização de todos os SUS no estado do Piauí. Integraram 900 SUS no estado do Piauí. Então, tem um mercado aqui no Brasil que é um negócio incomensurável. E você tem muita gente trabalhando, fazendo pesquisas para isso. A FITEC, da qual sou conselheiro, como você colocou, é outra instituição, cerca de hoje 400 técnicos e engenheiros de alto gabarito, com centros em Campinas, São José dos Campos, Belo Horizonte, Recife e Manaus. Entende? Fazendo desenvolvimento para a indústria e para as operadoras de telecom. E pessoal altamente gabaritado. É outro exemplo. O Inatel, como eu citei, o Inatel
é realmente admirável o trabalho que eles fazem, além dessas mais tradicionais, como o Porcaíro colocou, que é a PUC do Rio, que é a USP, é o ITA, Itajubá tem um pouco, a EFEI também tem uma participação boa nisso aí, a Universidade Federal de Minas Gerais. Então tem algumas outras, a PUC do Rio Grande do Sul, tem algumas. Eu não quero ficar citando aqui para não cometer nenhuma injustiça. Tem no Brasil inteiro centros de Exato. excelência. Não, Recife Não, tem centros, o né? Nordeste é incrível. O que tem de coisa no Nordeste, o que tem de centros de desenvolvimento no Nordeste, Instituto é um negócio Atlântico, lá no assim Ceará, que né? pouca gente conhece. E o CPQD, não podemos esquecer o CPQD, que foi praticamente pioneiro nessa área de pesquisa e desenvolvimento do Brasil, o CPQD de Campinas. Porto Carreiro, você citou que assim, era desenvolvido aqui para o mundo inteiro, né? Na Siemens também. E a oportunidade de exportar tecnologia desenvolvida no Brasil? Mas isso existe. O caso que eu citei, Sim. o caso de uma Ericsson, Sim. que ela desenvolve muitas coisas Pro mundo, aqui né? que são usadas na Ericsson Mundial. Você deve ter o centro de desenvolvimento da Nokia também, que ela tem o principal, é o antigo AT&T Labs, que hoje é o Nokia Labs lá nos Estados Unidos. Deve ter outros centros de desenvolvimento aqui. Eu acredito que a Huawei deva estar implementando alguma coisa aqui no Brasil também. E esses centros brasileiros, quer dizer, a própria FITEC, as universidades estão procurando também parceiros lá fora, né? Importante é tentar para o chamado custo Brasil, né? Nós já tivemos o custo do homem-hora para fazer desenvolvimento aqui, dos mais baixos do mundo. Hoje eu não tenho que te dizer exatamente, não quero precipitar aqui com algum número, porque eu não sei como é que estamos hoje a nível mundial. Mas os custos no Brasil, de modo geral, são elevados. Isso é que dificulta muito, inclusive, o Brasil ter uma inserção mais internacional, seja na área de hardware, seja também na área de software e desenvolvimento. Que tem qualidade de mão de obra, mas daí Isso não se discute. É. Nós, aliás, exportamos muita mão de obra, né? Grande mão de obra. A Siemens perdeu muita gente na época. Engenheiros nossos que eram enviados para a Alemanha, ficaram 2, 3 anos lá, não queriam voltar mais. Entende? Não sei se com a Ericsson aconteceu a mesma coisa, entende? Mas perdemos algumas excelentes cabeças, porque a garotada queria ficar lá na Europa. Nós tínhamos uma barreira, por exemplo, que era a língua. O maior centro até pouco tempo, o maior centro de desenvolvimento de software no mundo que tinha era a Índia. Porque a Índia, o inglês é idioma oficial. E aqui no Brasil você tinha uma quantidade enorme de técnicos que não dominavam o idioma inglês. Na nova geração, os milenais, isso não acontece mais. Por causa da internet, hoje em dia, qualquer jovem está falando inglês, porque tem que se comunicar nas redes sociais, na internet e tal. E outra coisa que também está abrindo são os aplicativos abertos, né? o Open APIs. Né? Isso também está trazendo uma outra oportunidade. Né? Isso que o Porcaíro falou é importantíssimo, viu, Renato? Antigamente eu dizia que a nossa geração, a sua maioria, não da totalidade, era dominada pelo idioma. Essa geração jovem já domina o idioma. Isso faz uma enorme diferença no mundo globalizado. Tem o domínio do idioma e tem que ser o idioma inglês, no caso, né? Olha, eu passei vergonha em viagens para a Suécia de levar clientes comigo para visitar a Ericsson na Suécia e o cliente não falar inglês, não entender as explicações que estavam sendo feitas. Clientes de alto nível. Isso não acontece mais hoje em dia. Diretores ou CEOs de empresas, entendeu? Acontecia muito. Nós também passamos pela mesma situação. A turma estava até já acostumada já com isso, entende lá. Eles já sabiam que ia ter dificuldade de idioma, já colocavam a gente para poder fazer uma tradução técnica simultânea. Sim, vocês iam junto e ajudavam a pessoa. Sempre alguém nosso tinha que estava funcionar junto. de tradutor. Isso, E como vocês veem a infraestrutura de telecomunicações que a gente tem hoje, né, para as necessidades nossas, depois de toda essa expansão? Porque, por exemplo, a gente vê números bons, né, de acessos, né, de percentuais de acesso, mas, de repente,
tem problemas de qualidade, né? Problemas na banda larga ou mesmo na telefonia celular, né? Dependendo da localidade e tal. Como que é? Eu acho que eu vou te decepcionar com a resposta, porque eu não vejo dessa forma. Eu não sei, o Porto Carreiro pode ter outra visão, eu não sei. Eu não vejo assim. Quando eu comparo, por exemplo, hoje, o desempenho e qualidade das redes brasileiras com a nossa rede de energia elétrica, impressionante. Sim. E você sabe que, Renato, o brasileiro até se acostumou a ficar sem energia elétrica. Mas ele não se acostuma a ficar 10 minutos sem internet. E raríssimas vezes ele fica sem internet. Sim. Então, eu acho que a qualidade da rede é boa. Eu não vejo assim, grandes problemas. Não, e a qualidade do acesso, assim, em termos de velocidade, porque isso também tem impacto no... tem regiões onde ainda tem problema de acesso, você tem razão, né? Problema de dificuldade de acesso, eu não posso dizer hoje exatamente aonde está melhor ou pior, mas eu sei que tem regiões onde o acesso é difícil. Bom, aí sem falar dos rincões, né? Sim. Dos rincões aí, isso é uma outra discussão, entende? O Brasil é um país de dimensões continentais, não é fácil também isso, você conciliar esse interesse do governo e da sociedade com o retorno do capital investido das empresas. Então, aí eu acho que o FUST exerce um papel fundamental, que até então o FUST não era utilizado. Ficou parado tanto tempo, né? Tantos anos, passou uns 2 anos para cá, né? Sim. O FUST passou a ser usado na universalização. Eu acho que com o advento de outras tecnologias, você vê agora um projeto fantástico que a EAF está fazendo lá nos rios amazonenses, de lançar cabos de fibra ótica ao longo dos rios. É um negócio de uma tecnologia extremamente complexa, entende? Atendendo toda aquela população ribeirinha que está ali. Acho que a tecnologia de satélite vai ajudar muito, os satélites novos, esses chamados... de baixa órbita. Não, de baixa órbita, é o THS, né? É o... Como é que é? Não? STS, acho que é SDS que chama, essa tecnologia nova, né? Que é HTS. High Throughput Satellite. São satélites de órbita relativamente elevada, não são tão de baixa órbita igual os LEO. Os LEO que são de baixa órbita, né? 500 e 1.500 quilômetros. Mas esses satélites de alto desempenho estão na faixa de 10 mil quilômetros, me parece, entende? E relativamente leves, 10 a 20 quilos, com uma capacidade de processamento muito alta, velocidades muito maiores. Acho que isso, porque no Brasil, acho que, pensando bem, satélite seria a única forma de você atingir todos os rincões do país, né? Porque com fibra e com rádio você não vai conseguir. Essa rede que eu falei que atende os SUS lá no Piauí, a grande maioria é feita com satélite. Eu acho que a tecnologia Rincão de satélite... do Piauí... Eu acho que a tecnologia de satélite como é que é? É THS que chama a tecnologia. Chama-se THS HTS, High Throughput Satellite. Desculpa aí a confusão dessas siglas, eu não sou nenhum especialista em satélite, mas isso vejo é a grande chance que temos. Além do FUST, né? E as redes óticas das ISPs. Isso também melhorou muito o atendimento, né? Hoje já temos 15, 20 mil ISPs no Brasil. E com competência elas estão trabalhando. Isso foi surpreendente, né? Não, você tem... A velocidade com que elas surgiram e cresceram, né? E elas representam, as ISPs já representam mais de 50% dos acessos de banda larga, né? Isso talvez vai ajudar muito, está ajudando já, a interiorizar o acesso no Brasil. Mas uma coisa assim que eu percebi durante a pandemia, eu dou aula lá no Senac, né, de graduação, todo mundo tinha acesso, mas tinha gente que não tinha acesso com qualidade suficiente para acompanhar bem as aulas, né? Assim, desconectado não tinha, mas alguns assim conseguiam fazer as coisas, outros se ligava a vídeo já não funcionava, sabe? Porque também eram questões não só de infraestrutura, cobertura, mas também de questões financeiras, né? De não conseguir contratar um acesso bom. Além do acesso, viu, Renato? Veja as escolas, né? As escolas, hoje, cada vez mais, as escolas estão entendidas. Falta preparo até nos professores. Sim. Né?
Eu conheço um caso de uma menina, filha de uma ex-empregada nossa, que ela disse o seguinte: nós pagamos curso para ela de informática, demos um computador para ela. Ela me disse para mim o seguinte: tio, né? Chamar de tio. O tio, lá na minha escola, a minha professora tem medo de mim. Porque ela sabe. Eu sei mais do que ela. Isso é um problema. Isso não é nenhum demérito para os professores, né? Mas é um problema que a gente enfrenta, né? Mesmo os professores mais antigos têm dificuldade de operar as redes. Não consegue usar, né? Antigamente o que o professor falava era lei, agora você vai e checa no Google. Checa na hora, né? E às vezes também uma escola quebra algum equipamento, até consertar, né? Até vir um técnico arrumar tal, isso também deixa muito tempo. Agora, eu concordo com o Birro. Eu acho que o acesso está positivo aqui. Quer dizer, ainda tem muita falha, tem muito lugar que não tem, mas eu diria que a nota é positiva. Não, são 270 milhões hoje, 260 milhões, né? É difícil achar que não tem. Não, e banda larga você tem mais de 50 milhões. Sim. Não, é uma coisa... Eu acho que o índice de defeitos ou de falhas é relativamente baixo. Isso aumentou muito, exatamente como você falou, durante a pandemia. Sim. Um exemplo que é público, porque ele falou num evento na época, o André Krieger era o diretor, era o vice-presidente de IT, era o CIO da Vivo. E ele falou, ele teve que botar o pessoal todo trabalhando em casa, ele disponibilizou computador para todos levarem para casa e mandou instalar banda larga boa na casa dos funcionários para eles poderem trabalhar em casa, né? Mas se eu puder retornar ao tema da política industrial, ou do futuro da indústria, né, que eu acho que é um tema que me interessa muito, até porque eu militei toda a minha vida na indústria, né? Eu acho que falta uma política industrial no Brasil, principalmente para a telecom. Eu acho que quem teve política industrial sempre no Brasil foi a área automobilística, entende? A nossa área sempre careceu muito. A BINE faz um trabalho extraordinário. Eu vivi muitos anos na BINE, eu como associado e como diretor da BINE. Sei do trabalho que a BINE faz, com extrema qualidade e competência. Mas ainda temos que fazer muito para que tenhamos uma política industrial realmente robusta e sustentável. Não adianta ficar dando só benefícios. Isso não resolve. Entende? Porque se você tira o benefício, acabou. Volta, veja a Zona Franca de Manaus, né? No dia que você tirar os benefícios dali, na minha opinião, minha visão, né? Ela acaba. É porque a vocação daquela região não é eletroeletrônica, né? Então eu vejo na falta de uma política industrial robusta e sustentável, eu vejo são um grande desafio para nós, né? Para que a nossa indústria possa realmente crescer e se sustentar e ser exportadora. Porque só com o mercado brasileiro ela não vai conseguir competir. E como você falou antes, o maior gargalo é componente, né? Mas assim, componentes, né, é uma questão, sei lá, desde que eu comecei no jornalismo aí de tecnologia, telecomunicações, estamos discutindo, né, Existe o programa do PADIS, né? Mas ainda não é suficiente para poder atrair. Não, e é um problema mundial, que você tenha as brigas agora de Estados Unidos com China, com Taiwan. E só benefício, só proteção não dá, viu, Renato? Você viu que nós fomos, há uns anos atrás, a OMC processou o Brasil. Sim. O Brasil teve que, inclusive, mudar a sua lei de informática, entende? Teve que se adequar, porque era considerado extremamente protecionista e podíamos receber muitas represálias, né? E o que poderia ser feito, na opinião de vocês, assim, com uma boa política industrial para o setor, incluindo os componentes? Você quer... Boa pergunta. Bom, primeiro, o setor ser contemplado pela reforma tributária, né? E tem alguma possibilidade, quer dizer, no momento em que os investimentos vão ser menos onerosos, vai ter possibilidade de você criar mais coisas aqui, né? Eu acrescentaria também a isso é muito importante, redução de impostos. Houve uma certa redução de impostos, mas continua sendo muito altos. Somos dos maiores impostos sobre telecomunicações no mundo. Leilão não arrecadatório é muito importante para o setor, porque ele não sendo arrecadatório e a Anatel colocando metas
ao invés de pôr dinheiro na mão do Tesouro, entende? Não estou criticando que o dinheiro vá para o Tesouro, se ele for bem usado. Mas, quando o leilão não é arrecadatório, o dinheiro, o recurso fica no setor, através de metas ambiciosas, entende? De qualidade e de universalização. Isso é bom para o usuário e é bom para a indústria. Entende? Isso também é um outro ponto muito importante. Eu também acho que a formação de pessoal de recursos humanos é um desafio que nós temos que ter. Acordos bilaterais para que o Brasil possa ser um país exportador. Isso é muito importante, nós há muitos anos já não fazemos isso. Fazendo acordos bilaterais com outros países, no sentido de promover a exportação do produto brasileiro. O custo do Brasil como um todo, né? Logística, custo de capital, custo de mão de obra. Custo de mão de obra deu uma melhorada, tem que tomar cuidado para não ter retrocesso. Mas os custos de mão de obra no Brasil melhoraram com a reforma que tivemos no governo Temer, né? Melhorou. O problema é que de vez em quando há uns acessos aí de retroagir. Temos que tomar cuidado com isso. Que nem a briga agora do 6+1 contra o 4+3. Isso é uma grande discussão difícil, porque de um lado você entende que realmente deva ter uma qualidade de vida melhor e tudo, mas do outro lado o Brasil ainda é um país com um baixíssimo índice de qualidade, como seria? Você tem uma ideia, pelo que eu sei, o índice de produtividade do brasileiro comparado, por exemplo, com o japonês, é de quase 1:4. Comparado com o europeu, deve ser 1:3, com o americano também 1:3, 1:4. Então nós temos que primeiro melhorar isso. Eu acho que é importante, sim, você discutir um tema, mas eu acho que, nesse momento, é difícil que o Brasil consiga fazer isso sem consequências. Isso pode ser um tiro no pé. Isso pode levar a mais desemprego, ao invés de levar mais emprego, como os que defendem essa reforma pretendem. Né? E antes de a gente terminar aqui, o que vocês diriam para o jovem lá que está na universidade para se formar, pensando assim, será que vale a pena entrar no setor de telecomunicações? Né? O que ele pode esperar? Que conselho vocês dariam? O que vocês diriam para esse jovem que está começando a carreira agora? Antes de mais nada, a gente tem que estimular esse jovem a entrar nessa carreira, né? Porque a maioria dos jovens hoje não querem entrar nas carreiras técnicas. Isso é um problema sério no Brasil, né? Cada vez mais, menos jovens entram nas carreiras técnicas, seja nas escolas técnicas, seja nas escolas de engenharia. Então, esse é um grande desafio que nós temos, né? E para eles, eu diria que o futuro é promissor, entende? Eu acho que as carreiras técnicas vão ainda gerar empregos de alta qualidade e eu diria que é das carreiras mais brilhantes que um jovem pode ter. Eu o estimularia muito. Eu também acho, e mostrar que existe um mercado muito grande, tá? Como nós falamos, está crescendo totalmente o mercado de IoT, você está crescendo o mercado de inteligência artificial, uma coisa que nós não mencionamos, que é importantíssimo também, a parte de cibersegurança. Então, quer dizer, estão abrindo vertentes enormes, que a grande maioria é software, né? E tudo isso não existe sem conectividade, né? Exatamente. Inteligência artificial, cloud computing, tudo isso hoje, sem conectividade, no way. Não funciona. Bom, a gente poderia ficar aqui conversando por horas, né? Mas esse episódio do Highline Conecta está chegando ao fim, infelizmente. O podcast tem patrocínio da Highline, que é uma desenvolvedora de soluções de infraestrutura compartilhada. Eu sou Renato Cruz e conversei com Aloysio Birro. Muito obrigado, Birro. Eu que agradeço, Renato, de ter passado esses agradáveis momentos aqui, relembrando um pouco do nosso passado e também tendo uma visão também para o nosso futuro. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. E também com Paulo Portocarreiro. Muito obrigado, Portocarreiro. Eu que te agradeço, Renato. Realmente foi muito agradável esse bate-papo aqui. Lembrar as coisas do passado e planejar o futuro. E se você gostou dessa conversa, curta o episódio e compartilhe com seus amigos. E siga
o Highline conecta para acompanhar novos episódios com as pessoas que fazem a história das telecomunicações do Brasil. Obrigado a você que acompanhou a gente e até a próxima.